Há uma palavra acerca da qual importa que todos se entendam: alma. A divergência de opiniões sobre sua natureza resulta da aplicação distinta que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Assim, teríamos uma palavra para cada conceito, facilitando o entendimento. Para alguns, a alma é o princípio da vida material orgânica, que se extingue com a vida, sendo um conceito puramente materialista. Outros a veem como o princípio da inteligência, sugerindo que existe uma única alma universal que se distribui entre todos os seres inteligentes, retornando à fonte comum após a morte. Essa visão implica que, embora exista algo em nós após a morte, carecemos de individualidade e, portanto, da consciência de nós mesmos. Por fim, há aqueles que consideram a alma um ser moral, distinto da matéria, que mantém sua individualidade após a morte. Essa crença é a mais ampla, encontrando-se em várias culturas, independentemente de seu nível de civilização. Essa compreensão, que vê a alma como causa e não efeito, é típica do espiritualismo. Sem discutir o mérito dessas opiniões, podemos notar que correspondem a três ideias distintas, que, idealmente, exigiriam termos diferentes. A limitação da língua, que dispõe apenas de uma palavra para exprimir essas três concepções, causa confusão. Para evitar ambiguidades, seria necessário restringir a acepção do termo alma a uma dessas ideias. O entendimento entre todos é crucial e sugerimos tomar a palavra na sua acepção mais comum, referindo-nos à alma como ser imaterial e individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo. Mesmo que esse ser fosse apenas fruto da imaginação, ainda assim precisaríamos de um termo para designá-lo. Na ausência de termos específicos para as outras duas interpretações, chamamos o princípio da vida material de princípio vital, comum a todos os seres vivos, desde plantas até humanos. Embora a vitalidade não transmita exatamente a mesma ideia, é frequentemente considerada uma propriedade da matéria em dadas circunstâncias. Por outro lado, o conceito mais comum considera que o princípio vital reside em um fluido especial, universalmente espalhado, que os seres absorvem durante a vida. Independentemente da terminologia, um fato é inegável. Os seres orgânicos possuem uma força interior que determina o fenômeno da vida enquanto essa força existe. A vida material é compartilhada por todos os seres orgânicos, enquanto a inteligência e o pensamento são facultativos a determinadas espécies. Dentre estas, a espécie humana se destaca por possuir um senso moral especial, conferindo-lhe uma superioridade inegável. Por fim, ao considerarmos as diferentes acepções do termo alma, notamos que ele pode englobar tanto o materialismo quanto o miriopanteísmo. O próprio espiritualismo pode interpretar a alma de acordo com as definições previamente mencionadas, sem descartar o conceito de um ser imaterial distinto, ao qual se poderia atribuir um nome específico. Assim, a palavra alma não representa uma única opinião, mas assume múltiplas formas, facilitando as contínuas disputas em torno do tema. Uma forma de evitar a confusão seria adicionar qualificativos, especificando o contexto em que a palavra é usada. Por exemplo, poderíamos diferenciar alma vital, o princípio da vida material, alma intelectual, o princípio da inteligência, e alma espírita, a individualidade presente após a morte. Essa abordagem visa simplificar o uso do termo e facilitar a comunicação. Essas considerações são relevantes, uma vez que a doutrina espírita se baseia na existência de um ser independente da matéria que sobrevive ao corpo. Deste modo, é fundamental que estabeleçamos claramente o sentido que atribuímos à palavra alma ao longo deste texto, evitando mal-entendidos futuros.